Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas, focando principalmente na estreia de Argylle, estrelada pelo Henry Cavill. Então, vamos lá! Então pessoal, antes de mais nada, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings, e hoje eu quero falar a respeito da chegada do filme Argylle, que é um novo filme do Matthew Vaughn. O filme prometia bastante, pelo menos em termos de qualidade. O filme é estrelado pelo Henry Cavill, que é um cara que eu gosto bastante. Eu não sei se eu gosto tanto dele como ator, mas eu acho ele um cara extremamente gente boa, né? Eu gosto dos mesmos gostos que ele, eu vejo as entrevistas dele, parece ser um cara muito gente boa, né? Digamos assim. E ele, né, obviamente é o Superman, é o Clark Kent, né, daquele universo do Zack Snyder, que agora não existe mais, então agora a gente tem um novo Superman, e ele lançou alguns sucessos na carreira, só que muitos filmes que não foram sucessos tão grandes assim, e ele tem poucos filmes como protagonista. Pra minha surpresa, né, dando uma pesquisada, eu falei, bom, vamos fazer uma lista aqui de todos os filmes protagonizados pelo Henry Cavill, que chegaram nas salas de cinema, né, então protagonizados eu tô excluindo o filme, por exemplo, da Liga da Justiça e alguns outros onde ele tem somente uma participação, como no caso do penúltimo Missão Impossível, né, que ele faz o parceiro ali do Ethan Hunt. Então eu selecionei aqui para mostrar para vocês somente os filmes protagonizados pelo Henry Cavill. Eu vou mostrar aqui antes mesmo de falar do Argylle, né, que é o novo filme dele. Como vocês podem ver, ele não tem tantos filmes assim como protagonista, e aqui não tá entrando, por exemplo, os filmes Enola Holmes e as séries, né, que ele fez. Então ele tem séries de grande sucesso. Se eu não me engano, ele participou dos Tudors, né, que foi uma série bem sucedida. Ele teve também a série The Witcher, né, que foi um grande sucesso na Netflix, pelo menos nas primeiras temporadas. Agora ele deixou essa série e ele teve toda aquela situação envolvendo a Warner, que ficou empurrando um filme, né, do Homem de Aço 2. Então ele ficou meio que no limbo por alguns anos, né, por cerca de 5, 6 anos ali. Parece que eles ficaram empurrando pra frente um filme do Homem de Aço e acabou não sendo feito. Então eu acho que isso acabou atrasando também a carreira do ator, que tem como protagonista os seguintes filmes: Blood Creek, de 2009, um filme com Dominic Purcell e com Michael Fassbender. Então esse filme tem um elenco legal, mas foi um filme que não trouxe resultado nenhum. O filme fez $211 mil nas bilheterias. Depois o filme Imortais, 226 milhões, é um filme que segue mais ou menos o mesmo caminho, né, que o 300, o estilo do filme é bem parecido com o 300. Depois o filme Cold Light of Day, que fez 25 milhões. O filme O Homem de Aço, obviamente, fez 668 milhões. Depois O Agente da Uncle, de 2015, fez 110 milhões. Então foi um filme de espião com o Henry Cavill, que fracassou nas bilheterias porque ele tem um orçamento de 75 milhões. E finalmente, Night Hunter fez somente $1 milhão nas bilheterias. Então vocês veem que ele tem somente 6 filmes na carreira como protagonista, né, e a maioria deles não foi bem sucedido. E aqui eu fiz um comparativo entre O Agente da Uncle e esse filme novo, né, que é o Argylle. E o comparativo ficou da seguinte forma: o filme teve uma abertura melhor, né? O filme abriu com 18 milhões contra 13 milhões do Agente da Uncle, que por sinal não é um filme do Henry Cavill como protagonista, ele divide o protagonismo com o Armie Hammer, né? Então não diria que ele é o único protagonista, mas ele é um co-protagonista, por isso que eu incluí ele nessa lista. Só que a grande diferença é que o Agente da Uncle custou 75 milhões de dólares, enquanto Argylle custou 200 milhões de dólares. Dá pra pegar uma série de outros filmes que seguem mais ou menos esse caminho, filmes do Guy Ritchie, por exemplo, que não conseguiram fazer sucesso, mais ou menos nesse mesmo formato que o filme Argylle. E como eu falei, agora entrando no top 5, o filme abriu com 18 milhões de dólares, que é um resultado terrível para um filme que custou 200 milhões. Eu acho que o mínimo do mínimo para um filme como esse seria abrir na casa dos 50, 60 milhões para esperar ter um multiplicador bom, para talvez bater, né, o seu objetivo. Isso não vai acontecer de jeito nenhum para esse filme, que ao redor do mundo todo soma somente
35 milhões de dólares. Mesmo que o filme venha a ter um multiplicador 10, por exemplo, o filme vai chegar a 180 milhões, só que o multiplicador 10 é um absurdo, né? Então eu duvido muito que esse filme chegue na casa dos 100 milhões de dólares em território norte-americano, e aí a gente pode dobrar a bilheteria para o mundo inteiro. Então eu acredito que ele vai ficar na casa dos 200 aos 300 milhões de dólares, que não é suficiente nem de longe para bater o seu objetivo, considerando que ele custou 200 milhões de dólares. Um orçamento muito acentuado, como eu falo sempre aqui no canal. O fator mais importante para um filme ser bem sucedido ou não, obviamente, é o montante final, né? Então, se o filme fez $1 bilhão, a chance dele ter sido lucrativo é muito grande, mas o segundo aspecto mais importante é o orçamento. Se o orçamento do filme for muito baixo, né, como filmes de terror ou como filmes que sabem trabalhar um pouquinho melhor o orçamento, a chance do filme ser lucrativo é muito superior. E pessoal, só queria pedir para vocês um favorzinho bem rápido. Eu sei que muitos de vocês que assistem o Clube da Bilheteria, que acompanham o canal, ainda não se inscreveram. Se vocês puderem me dar essa ajudinha, é fácil, rápido e de graça, porque eu olho nos meus analytics lá, eu sei que 50% mais ou menos de vocês ainda não se inscreveram. Então me deem essa ajudinha que ajuda bastante no algoritmo do YouTube. Então, na segunda posição ficou o filme, né? Na verdade não é o filme, são os 3 episódios da série Os Escolhidos. Se não me engano, a série tá na 4ª temporada, é da Fathom Events, então é uma empresa especializada em eventos nas salas de cinema, só que a série The Chosen, né, ou Os Escolhidos, ela é produzida pela Angel Studios. Caso vocês não se lembrem, a Angel Studios foi responsável por um dos grandes sucessos do ano passado, que foi o filme O Som da Liberdade, né? O filme deu muito o que falar, principalmente por causa da estratégia diferente, né, de venda de ingresso, que eles tinham a estratégia Pay It Forward, que você podia entrar no site e colocar lá $10 mil e aí você dava de presente aqueles $10 mil para outras pessoas assistirem o filme, ou você podia dar $20, $40, $60, então muitas pessoas estavam pagando para outras pessoas irem aos cinemas, mas isso não vem ao caso, né, porque a estratégia é válida, então o filme acabou fazendo muito sucesso, o filme tá fazendo muito sucesso, inclusive agora na Amazon, né, se não me engano estava em primeiro lugar esses dias que eu entrei lá no Amazon Prime Video, vocês já podem assistir O Som da Liberdade, e Os Escolhidos têm também essa mesma estratégia, eles financiam o filme em primeiro lugar, e depois eles têm esse pay forward para você comprar ingresso para outras pessoas assistirem. Obviamente é um filme que aborda, é uma série, acho que já tá indo pro 30º ou 40º episódio e conta a história de Jesus, né, de uma forma serializada com um orçamento alto. Então muitas pessoas estão gostando bastante dessa série. E essa é uma estratégia que eu acho que muitas empresas estão deixando dinheiro na mesa. Eu acho que as últimas temporadas de Game of Thrones, se tivessem sido melhores, obviamente, né, porque do jeito que elas foram, eu não teria ido assistir nas salas de cinema, mas vocês imaginem se a série tivesse continuado com aquele nível sensacional, eu teria o maior prazer em pagar para assistir todos os episódios nas salas de cinema, porque a série era muito boa, né? Se a 8ª temporada tivesse sido naquele nível gigantesco, pô, teria sido uma estratégia muito boa. Por exemplo, um dia da semana, né, todo sábado ou toda sexta-feira, você ir lá e pagar para assistir o determinado episódio. Eu acho que seria uma experiência sensacional. E a gente vê que dá certo, né? Vocês veem que esse filme fez $6 milhões em somente um final de semana. Eu imagino que Game of Thrones poderia trazer pelo menos uns 30, 40 milhões por episódio. E avançando para o terceiro colocado ficou Beekeeper, Rede de Vingança, que é um filme com Jason Statham. O filme está sendo muito bem aceito, o filme caiu muito pouco de novo, com 21%. O filme fez mais $5,2 milhões e chega a 122 milhões ao redor do mundo todo. Um resultado muito bom para um filme que custou 40 milhões, então a essa altura o filme já é lucrativo, pelo menos na minha opinião, ainda mais se tratando de um filme da MGM, que agora vai para o catálogo da Amazon, né, provavelmente, ou até para o catálogo do MGM Plus, lá que tem dentro, como um canal do Amazon Prime Video. E aqui são os filmes protagonizados pelo Jason Statham. Os filmes que tem um certinho foram os filmes que, na minha opinião, deram lucro, ou seja, foram lucrativos, e os filmes que tem um xizinho foram os filmes que foram fracassos, né? Então a gente vê que a carreira do ator tá meio equilibrada, tem 4 fracassos,
3 filmes bem-sucedidos, um filme mais ou menos, só que a gente tem que lembrar que ele também tem muitas grandes franquias. Ele acabou de lançar agora Meg 2, ele participa de muitos filmes da franquia Velozes e Furiosos, então a carreira do ator está sendo muito próspera, além das próprias franquias que ele mesmo tem, né? Ele tem várias séries de filmes que em algum momento de dificuldade ele pode voltar e fazer um filme novo. Na quarta posição ficou um filme que tá batendo as minhas expectativas, eu tava praticamente certeiro, né, no número, só que o filme tá tendo pernas tão longas que o filme tá surpreendendo. Obviamente é o filme Wonka, que caiu 16% só do final de semana passado para esse, trazendo mais 4,7 milhões de dólares. O filme é um musical, como eu disse, muitos musicais costumam ter pernas muito longas, porque as pessoas começam a se acostumar com as músicas, e aí a pessoa quer voltar para assistir o filme, para cantar junto, né, para se acostumar ali com o ambiente do filme. Isso acontece, né, quando você vai ouvir um CD pela primeira vez, você não está acostumado com as músicas, um CD, né, que eu digo, algumas músicas ali. Se você não está acostumado ainda, você tem que ouvir algumas vezes, né, para se acostumar. Isso aconteceu com alguns dos meus álbuns favoritos, né, que eu tive que ouvir várias vezes e hoje eu adoro, né? Então a mesma coisa acontece com os musicais. O filme do Wonka tá tendo uma performance sensacional e já chega a 571 milhões de dólares, inclusive entrando no top 10 de 2023. Eu acho que poucas pessoas colocariam esse filme do Wonka dentro do top 10, porque o filme bateu inclusive A Pequena Sereia. E o filme já é bastante lucrativo porque ele teve um orçamento alto, né, de 125 milhões, mas como vocês viram, um filme como Argylle, né, que é um filme, na minha opinião, bem mais difícil, né, de atrair um público, custou muito mais, né? Custou 200 milhões. Então esse filme teve até que um orçamento enxuto, considerando que já trazia uma grande propriedade. E aqui o filme agora já tá dando um baile no filme de 2005. O filme fez 571 milhões de dólares contra 474 milhões do filme anterior, dirigido pelo Tim Burton, estrelado pelo Johnny Depp. E fechando o top 5 ficou o filme Pássaros, né, da Illumination Entertainment. O filme tá sendo, não diria que um sucesso, né, porque ainda tá entre os piores filmes da Illumination Entertainment, mesmo que tenha ultrapassado o filme Hop. Mas, novamente, o orçamento é o ponto principal desse filme, né? O filme custou 72 milhões de dólares e já fez 221 milhões de dólares. Então, o resultado do filme já é 3 vezes maior do que o seu orçamento, o que mostra que o filme provavelmente já se pagou. O nome do filme é Migration lá nos Estados Unidos, e eu sei, né, que o nome do filme aqui no Brasil é Patos, só que eu tô chamando de Pássaros desde o primeiro final de semana. As pessoas me corrigiram já no primeiro final de semana do filme e eu decidi manter, né, só como uma brincadeira aqui pra vocês. Só tô falando agora porque no último vídeo eu recebi realmente muitos comentários, mas é uma brincadeira, né? Eu sei que o nome do filme é Patos, mas como foi um erro que eu cometi no primeiro vídeo, eu pretendo manter esse erro todas as vezes que eu falar a respeito do filme Pássaros. Outro filme que continua bem aquém do seu antecessor, né, que já saiu do top 5, é o filme Meninas Malvadas. Então o filme não teve pernas tão grandes quanto eu imaginei que podia ter, né, como o filme lá... Todos Menos Você, alguma coisa assim, que conseguiu atrair um público, né, conseguiu pernas muito longas. O filme das Meninas Malvadas já tá bem aquém do seu antecessor. O filme teve um orçamento de quase o dobro, né, o primeiro filme custou 17, mais do que o dobro na verdade, porque o primeiro filme custou 17, o segundo custou 36, né, e a gente vê que o resultado do primeiro é de 130 milhões e do segundo é 93 milhões. Pode ser que o filme continue, né, trazendo dinheiro nas próximas semanas, só que vai ser muito difícil o filme conseguir um resultado bastante satisfatório a ponto de ultrapassar em termos de lucratividade o seu antecessor. Outro filme que continua se destacando é o filme do Aquaman. O filme chega a 423 milhões de dólares, um resultado que os filmes da DC não costumam ter, né? Se vocês olharem, eu vou colocar aqui a lista dos últimos filmes da DC, é repleta de grandes fracassos, só que isso ainda não é o suficiente para o filme Aquaman ser considerado um sucesso. Ele ainda está perdendo dinheiro para a Warner porque o filme custou 205 milhões de dólares, possivelmente muito mais do que isso, porque foi um filme que atravessou a pandemia. Eu sei que as pessoas usam comparativos, mas você falou que os Eternos, mas você falou do Shang-Chi, etc. Aqueles filmes foram lançados no auge da pandemia, onde os cinemas estavam praticamente todos fechados, em estratégias completamente diferentes. Você tinha que colocar uma pessoa por fileira ali na sala de cinema praticamente. Então o momento
era muito diferente, né? Então pode ser que eu tenha dito que os filmes ali surpreenderam naquele determinado momento. O filme do Aquaman tá sendo uma surpresa sim, considerando que a estreia foi muito fraca, considerando o momento dos filmes de super-herói, mas comparando com o seu antecessor, que fez 1,1 bilhão de dólares, o filme não está sendo um sucesso. Considerando o seu orçamento acentuado, né, de mais de 200 milhões, o filme também não está sendo um sucesso. E a gente já saiu da pandemia. Eu acabei de mostrar para vocês o filme Wonka, a gente viu o filme da Barbie, o filme do Super Mario e assim por diante. Inclusive na semana passada eu disse que Guardiões da Galáxia, né, o volume 3, para mim foi uma decepção nas bilheterias, porque eu esperava que o Guardiões da Galáxia 3 batesse facilmente a marca de 1 bilhão e isso não aconteceu. Então eu só estou colocando em perspectiva. Obviamente o filme está sendo um sucesso maior do que os últimos filmes da DC, porque os últimos filmes foram fracassos completos, mas não é um filme que pode ser considerado um sucesso para a Warner. No máximo ele vai ser considerado uma decepção um pouco menor, né, do que ele seria considerado se ele tivesse feito o mesmo valor que as Marvels, por exemplo, fez para a Marvel. E aqui algumas listas que eu vou mostrar provavelmente pela última vez. A lista do Menino e a Garça, eu já tinha falado acho que no final de semana passado, eu atualizei os números, né, mas ele ainda não conseguiu bater outros filmes. O filme foi um sucesso muito grande pro Estúdio Ghibli, mas eu tô aposentando ele aqui do quadro Clube da Bilheteria. E a mesma coisa vale pro filme Wish da Disney, né, que agora estagnou ali na casa dos 240 milhões, é um fracasso gigantesco, né, o filme custou 200 milhões, possivelmente até mais, e o filme fez somente 240, então esse filme vai perder na casa de 100 a 150 milhões de dólares para a Disney entre o custo de produção e o marketing. E aqui alguns resultados, né, de filmes que estão surpreendendo. Godzilla Minus One chegou a 105 milhões de dólares, batendo de longe não só o seu orçamento, como tendo um multiplicador muito bom em território americano. E outro filme que estreou com 6 milhões de dólares, chegando a 75 milhões em território americano, o filme já chega a 151 milhões, o filme Todos Menos Você. Aqui, obviamente, o multiplicador engana um pouco, porque os 6 milhões, né, foram muito baixos, justamente porque, se eu não me engano, o filme foi lançado no final de semana anterior ao Natal, né, que foi bem enxuto mesmo, todos os filmes fizeram pouco dinheiro. Então, se o valor é muito baixo, obviamente é mais fácil você ter um multiplicador alto, mas eu não queria deixar de citar que o resultado desse filme está sendo sensacional e eu imagino que uma sequência já deve estar sendo estudada. E o top 5 do ano de 2023, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo. Eu não vou ficar lendo de novo, né, Barbie, Super Mario e etc. Eu vou colocar eles aqui para vocês darem uma olhada. E só frisando, como eu disse, que o filme Wonka entrou no top 10 nesse final de semana. Se ele continuar avançando, eu vou trazendo para vocês. Eu imagino que o filme não vai conseguir entrar no top 10, porque, se não me engano, na quinta posição está o filme Velozes e Furiosos 10 com 710 milhões de dólares mais ou menos, né? Então eu imagino que o filme não vai ter forças para chegar nesse número, mas mesmo assim o resultado é muito surpreendente. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado do final de semana e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.